No vídeo de hoje nós veremos como rotular um objeto cilíndrico usando para isso aqui uma imagem que fará o nosso trabalho através de um modificador chamado Shrink Wrap. Eu estou usando aqui a versão 3.0, vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos começar. Eu inicialmente seleciono esses três objetos e vou ocultá-los, pois não precisarei para a demonstração. Vamos adicionar na área uma mesh, que é uma malha do tipo cilindro. Vamos abrir as configurações. Eu vou estabelecer aqui o número de vértices para dar uma melhor resolução. 96. Vou aumentar aqui o depth para que ele torne o cilindro um pouco mais alto. Agora, com o objeto pronto, nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Encostando o cursor sobre a forma, eu vou usar o Ctrl R para abrir o recurso chamado Loop Cut. Com isso eu posso criar uma diversidade de loops de arestas. Eu vou usar o botão do meio do mouse para cima e vou clicar o botão esquerdo para fixar e novamente o botão esquerdo para definir os recursos. Agora eu tenho uma malha aqui de um cilindro bem interessante para eu aplicar o efeito que eu preciso. Vamos voltar ao Object Mode. Vou ativar aqui o Move e vou trazer esse cilindro um pouco mais para trás. Eu vou precisar aqui de uma imagem para funcionar com o processo. Então a dica aqui é que vocês venham em Edit, cliquem em Preferences e aqui vocês clicando em Addons, vocês vão ativar um addon denominado Images as Planes. É só escrever a palavra Image, ele vai aparecer, vocês vão habilitar. E onde é que nós vamos encontrar esse recurso? Se clicarmos na setinha da esquerda, em Location, ele vai se encontrar no menu File, na opção de importação, e está o objeto Images as Planes. Outra forma que eu tenho é lá na opção Add, eu encontrar na opção de Image, o Image as Planes. Então, fechando aqui, agora vocês vão perceber que eu posso vir no Import, está ele aqui, o objeto, ou então, clicando em Add, na parte de imagens, está ele aqui para ser fornecido. Então eu vou selecionar o Images as Planes, ele vai abrir aqui um diretório que a gente tem uma imagem, e eu baixei, gente, uma imagem para poder fazer esse experimento lá junto à internet. Eu vou usar essa. Eu vou usar aqui o Import Image as Planes, ele traz a imagem automaticamente aqui para a área. Só que há um detalhe, para eu ver essa imagem eu preciso estar usando os modos de visualização aqui, que pode ser o Material Preview, tá aqui a imagem, e pode ser também o nosso modo, que é o renderizado. Aí nós vamos ter que ter luz e outros efeitos. Então, para entender de forma prática, eu vou usar apenas o modo Material Preview, e aqui nós vamos usar o recurso de um modificador junto a essa imagem para fazer com que ela seja embalada junto a esse cilindro. Que é vindo aqui nessa parte de propriedades, clicar no ícone de modificadores e em Add Modifier, nós vamos inserir nessa imagem um modificador de deformidade que é o Shrink Wrap. Ele na verdade é um embalador a vácuo. Então vamos clicar aqui e ele traz os recursos. Agora eu preciso dizer ao modificador, a partir dessa imagem, qual é o objeto que eu vou usar para referência no efeito. Então aqui na opção Target, que é o alvo, eu vou clicar no nosso conta-gotas e vou clicar no cilindro. Olhem que a imagem automaticamente vai de encontro à parede do cilindro, porém ela está de uma condição aqui que a gente não está enxergando. Então o que eu preciso fazer é na opção Offset, que significa deslocamento, eu aumentar esse valor para poder enxergar um pouco a nossa imagem. Pronto. Então eu preciso atribuir à imagem uma quantidade de subdivisões que me permita fazer com que ela se envolva com o cilindro. Então, com a imagem selecionada, entrando no modo de edição, vocês vão perceber que ele só tem 4 vértices. Então, para dividir, eu vou clicar aqui o botão direito, subdivide, vou abrir a opção de propriedades que vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo e Number of Cuts, eu vou determinar que eu tenha 20 subdivisões. Veja que a malha aqui ficou
mais subdividida e vai dar um efeito interessante. Então vamos voltar para Object Mode. Observem que agora eu já tenho um contorno do objeto e aqui em Offset eu vou diminuir para fazer com que a imagem ela fique de uma forma envolvendo aqui. Mas ela não está muito interessante, né, pessoal? Porque a projeção dessa imagem em relação ao cilindro está criando uma distorção na mesma e não está me dando a proporção exata. Nesse caso, o que eu preciso fazer é vir aqui na opção Wrap Method, eu vou mudar para o modo de projeção. Observem que a nossa imagem aqui vai para frente novamente e a gente vai ter que selecionar alguns recursos possíveis aqui para criar o efeito que precisamos. Então nós vamos usar um fator negativo em relação ao eixo Z, a direção com que está apontando as duas faces de polo do cilindro. E vou usar a opção negativo. Com isso eu tenho a aderência da imagem junto ao objeto cilíndrico. Cabe agora aqui no Offset eu diminuir esse valor limite, vou deixá-lo aqui em 0.01 para aproximar mais, ou se quiser vou deixá-lo em 0.3. E aqui eu consigo criar o efeito de embalamento da imagem na superfície do objeto de forma prática, sem distorcer a imagem junto à cena. Agora, para aplicar o recurso do modificador, eu vou vir aqui em Shrink Wrap, clicar nessa setinha que está ao lado da câmera e vou usar o Apply. Eu posso usar também com o cursor sobre o modificador o atalho Ctrl A. Aqui eu já apliquei e não tenho mais a condição de modificação do nosso modificador aqui junto à nossa área de propriedades. Agora o que eu preciso fazer é fazer com que esse objeto fique atrelado ao nosso cilindro, porque se eu movimentar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele está separado. Usa o Ctrl Z. Então para isso eu vou selecionar o objeto, que é o rótulo, e vou com o botão esquerdo e o Shift pressionado selecionar o cilindro. Aqui eu posso gerar um Ctrl P, que é um parentesco entre os objetos. Agora sim, se eu selecionar o objeto de cima, eu posso movimentar o rótulo independente e trazê-lo aqui, pois ele é o objeto pai. Eu vou continuar com o rótulo, ó, se tornando independente, porém ele vai estar atrelado, no caso, ao nosso objeto que está aqui em cima. Fica aí a dica, bom proveito e experimentem esse recurso, porque é bem interessante para a gente fazer uma diversidade de efeitos possíveis. Até o próximo tutorial.